Bem-vindos ao canal Memórias de um Assombrado. Hoje, abrimos as portas de um dos lugares mais temidos e silenciosos da existência humana, os necrotérios. Ambientes frios, onde a morte é rotina e o tempo parece parar. Entre corredores estreitos e gavetas metálicas, muitos dizem já ter sentido algo, uma presença, um sussurro, um olhar que não deveria estar ali. Neste vídeo, você vai ouvir relatos perturbadores de pessoas que testemunharam o inexplicável enquanto trabalhavam ou passaram por esses locais. Prepare-se para histórias que vão mexer com o seu psicológico e talvez te façam pensar duas vezes antes de entrar em um necrotério novamente. Apague as luzes, coloque os fones e venha comigo explorar os bastidores do fim. Porque aqui os mortos descansam, mas nem sempre em paz. Relato 1. Coração em espera. Meu nome é Rodrigo Vieira. Fui técnico em anatomia patológica por quase 2 décadas. Trabalhei em hospitais, laboratórios e centros cirúrgicos, mas foi em um grande hospital de referência em transplantes que vivi uma experiência da qual nunca consegui me livrar. Ali, no subsolo, havia o necrotério destinado aos corpos de pacientes falecidos. Alguns aguardando liberação da família, outros pertencentes ao programa de doação de órgãos, como o rapaz que chegou numa madrugada chuvosa de setembro. Leandro, 27 anos, vítima de um acidente de moto. Ele teve morte encefálica confirmada ainda na UTI. A família autorizou a doação dos órgãos e a equipe especializada agiu rápido. O coração foi o primeiro a ser removido. Foi um processo cirúrgico limpo, como de costume. O órgão foi embalado e transportado em helicóptero para o centro de transplantes, onde a receptora o aguardava. Eu fiquei responsável por receber o corpo de Leandro no necrotério, logo após a retirada dos órgãos. Ele chegou ainda com parte dos curativos cirúrgicos, com a cavidade torácica limpa e suturada. Era jovem, bem cuidado, com um semblante estranhamente sereno. Coloquei o corpo na câmara número 4, registrei a entrada e conferi a temperatura. E foi aí que as coisas começaram a sair do comum. Pouco tempo depois, o painel eletrônico da câmara começou a oscilar. Acusava variações de temperatura anormais. 4, depois 10, depois caía para 2, sem motivo. Chamei a manutenção, mas ninguém encontrou falhas reais no sistema. Apenas aquela câmara parecia ter um comportamento errático. Na manhã seguinte, voltei para inspecionar a sala como de costume. A primeira coisa que notei foi que o braço esquerdo de Leandro estava dobrado sobre o peito, algo que definitivamente não estava assim no momento em que acomodei o corpo na maca. Era como se ele estivesse protegendo o local onde até horas antes pulsava seu coração. Fiquei paralisado por alguns segundos. Conferi o lacre da câmara intacto, nenhum sinal de violação. Anotei a ocorrência e decidi não comentar com ninguém. Mas, ao final do plantão, outra notícia me aguardava. A receptora do coração, uma mulher de 39 anos, saudável, compatível, sofreu uma parada cardíaca cerca de 20 minutos após o transplante. O órgão havia sido conectado, as veias suturadas, tudo corria bem. E então, o coração simplesmente parou de bater. Os médicos disseram que não houve rejeição, não foi erro cirúrgico. O coração apenas se recusou a funcionar. Nunca tinham visto nada parecido. Leandro foi sepultado 2 dias depois, em um enterro simples. O corpo voltou à cidade natal e a equipe médica seguiu com a rotina, sem tocar mais no assunto. Mas eu nunca mais esqueci. Por anos, tentei entender o que aconteceu naquela câmara, a oscilação da temperatura, o braço mudado de posição, o coração que não aceitou seu novo lar. Talvez não fosse o coração que esperava por algo, mas Leandro, e quando ele finalmente descansou, tudo silenciou e se encerrou. E esse é o fim do meu relato.
Relato 2. Turno de silêncio. Meu nome é Renata, tenho 42 anos e por mais de 15 trabalhei como auxiliar técnica no setor de tanatopraxia de um hospital universitário. Entrei nesse ramo por necessidade e permaneci por vocação. Sempre fui tranquila, metódica e, apesar do ambiente em que trabalhava, não me deixava abalar por superstições. O hospital tinha uma área reservada ao preparo dos corpos antes de serem entregues às funerárias. Era um bloco separado, um pouco afastado do restante da estrutura hospitalar, conectado por um corredor estreito e mal iluminado. Lá dentro havia 2 salas refrigeradas, uma sala de preparação e um pequeno escritório onde eu fazia os registros. Num final de semana qualquer, recebia a escala de plantão noturno. Era comum ficar sozinha nesses turnos, já que o movimento era geralmente baixo e os corpos podiam ser preparados com calma. Naquela noite, chovia forte, e o som da água batendo nos telhados de zinco tornava o lugar ainda mais isolado. Recebemos apenas um corpo naquela madrugada. Um homem de meia-idade, encontrado em um quarto de pensão no centro, morto por causas naturais. O corpo já tinha sido identificado e minha tarefa era simples: higienização, aplicação de conservantes, documentação e liberação. Comecei o processo por volta das 2 da manhã. Enquanto eu realizava os procedimentos, notei uma coisa estranha. Havia uma mancha escura sob a pele do tórax, diferente do habitual livor mortis. Era como se algo tivesse queimado a carne por dentro, mas não havia laudo ou observação que mencionasse isso. Ignorei, continuei o trabalho. Por volta das 3, fui até o escritório para preencher os papéis. Ao sentar, ouvi um som seco vindo da sala refrigerada. Era como um estalo ou uma pancada na parede de aço. Parecia vir de dentro da câmara fria. Peguei a lanterna e fui verificar. As 2 portas estavam fechadas, mas uma delas, a que continha o corpo recém-chegado, apresentava um leve gotejamento, algo que nunca acontecia. Achei que fosse falha no sistema de vedação e anotei para manutenção. Voltei ao escritório. Minutos depois, o cheiro começou. Não era o comum do ambiente, nem o cheiro químico dos produtos. Era um odor denso, morno, como carne úmida deixada ao sol. O ar parecia mais pesado, difícil de respirar. Tentei focar no relatório, mas meu corpo inteiro estava alerta. Foi então que notei que os ponteiros do relógio haviam parado. Eram 3h21. Olhei para o computador, tela congelada. Levantei com um nó na garganta e fui em direção ao quadro de luz. Nada parecia errado. Voltei pela 3ª vez ao interior da sala de preparação e encontrei a maca vazia. O corpo não estava mais lá. Antes que pudesse reagir, ouvi um ruído atrás de mim. Era como uma respiração ofegante, mas vinda de dentro das paredes. O som vinha de todos os lados e parecia se mover em volta de mim, como se me cercasse. A luz começou a oscilar, depois apagou completamente. Na escuridão total, fiquei ali, paralisada, e então senti algo se aproximando lentamente, passos abafados no chão úmido. Não gritei, não corri, apenas me abaixei, me encostei à parede e esperei. Não sei quanto tempo passou até que a luz voltasse. Quando acendeu, o corpo estava novamente sobre a maca, no mesmo local onde eu havia deixado. Mas agora, o rosto dele estava virado para mim, e os olhos estavam abertos. O que aconteceu a seguir foi uma sucessão rápida de ações. Acionei a segurança, pedi socorro médico e deixei claro que havia ocorrido uma falha nos procedimentos. Foi aberto um protocolo, mas a câmera de segurança da sala mostrou imagens cortadas, como se alguém tivesse apagado trechos do vídeo. O laudo oficial registrou a causa mortis como ataque cardíaco fulminante. Mas após aquela madrugada, houve uma sequência incomum de falhas no setor. 3 freezers pararam de funcionar e um dos técnicos pediu transferência depois de ouvir vozes chamando seu nome no corredor.
O corpo foi sepultado 3 dias depois, sem ninguém no velório além de um funcionário da funerária. Fiquei mais um mês no hospital e pedi desligamento. Hoje, trabalho em um laboratório de análises clínicas. Voltei a dormir tranquila, mas quando lembro daquela madrugada, tenho certeza de que algo aconteceu ali dentro. Algo que não fazia parte dos protocolos ou dos relatórios. Algo que estava entre a vida e o que vem logo depois. E eu fui testemunha disso, do início ao fim. Relato 3, Sala 3. Meu nome é Antônio Ribeiro. Trabalhei como segurança patrimonial durante 9 anos em um hospital de médio porte no interior de Minas Gerais. Sempre fui designado para o turno da noite, das 22 horas às 6h. Muita gente evitava esse horário, especialmente por causa de um setor específico, o subsolo. Lá embaixo ficavam as salas de descarte hospitalar, arquivos antigos, manutenção e, claro, o pequeno necrotério do hospital. O espaço era simples. 3 freezers verticais, uma mesa metálica de autópsia que mal era usada e uma salinha com documentos e materiais de preparo. A Sala 3. Ninguém falava muito dela. As outras 2 eram bem movimentadas, principalmente durante surtos de gripe ou acidentes maiores, mas a Sala 3 estava sempre trancada. Diziam que era por questões sanitárias, já que o freezer havia apresentado defeito há anos e o hospital não tinha verba para consertar. Nunca me importei. Minha função era passar, checar e seguir a ronda. Numa madrugada de quarta-feira, o rádio da central começou a falhar. Estática, ruídos e interferência. Achei que fosse algum problema da antena, comum durante as chuvas de outono. Decidi descer ao subsolo para verificar o roteador de sinal, que ficava justamente ao lado da Sala 3. O corredor estava úmido, mais do que o normal. Havia goteiras e o cheiro característico de mofo e produtos químicos. Ao me aproximar da porta da Sala 3, percebi que ela estava entreaberta. Aquilo me incomodou. Todas as portas ali eram mantidas trancadas e lacradas, conforme protocolo. Empurrei a porta devagar. A sala estava escura, mas logo percebi que não estava vazia. No canto oposto à porta, havia uma maca. Sobre ela, um saco mortuário preto aberto. A abertura deixava exposta parte de um rosto, cinzento, desidratado, com os olhos fundos. O estranho era que, segundo o registro daquela noite, nenhum corpo deveria estar ali. Antes que pudesse averiguar, um barulho ecoou pelos corredores. Um arrastar longo, metálico, vindo da parte de trás do bloco. Achei que algum funcionário pudesse estar lá, talvez um técnico em turno especial. Peguei o rádio para perguntar, mas ele continuava mudo, sem sinal. A interferência agora era apenas um chiado contínuo, como se algo estivesse drenando a frequência. Voltei a atenção para a maca. O saco mortuário estava fechado, totalmente, como se nunca tivesse sido aberto. Recuei 2 passos. O ar ficou gelado, como se tivessem ligado um ar-condicionado industrial. E então, algo caiu ao meu lado. Era uma etiqueta de identificação, daquelas que se prendem ao dedão dos pés, mas estava em branco. Nenhum nome, nenhuma data. Apenas a palavra retorno, escrita à caneta. Saí da sala. Tranquei a porta com a chave que levava no cinto e voltei ao elevador. No caminho, encontrei Júlio, um dos zeladores. Perguntei se alguém tinha acessado o subsolo naquela madrugada. Ele me olhou com estranheza e respondeu: "A Sala 3? Ela foi lacrada e soldada no ano passado." Não acreditei. Voltei com ele até lá. A porta estava fechada com placas de ferro soldadas e avisos de interdição da vigilância sanitária. Nenhuma marca de que havia sido aberta. Mostrei a etiqueta a ele. Ele segurou, olhou e disse com frieza: "Isso aí é do caso da menina que sumiu no freezer, lembra? Há uns 3 anos. Nunca encontraram o corpo. Deixei o emprego 1 mês depois. Guardei a etiqueta por um tempo, mas acabei queimando. Hoje, já longe dali,
Não tenho mais explicações ou desculpas racionais. Só resta aceitar que naquela madrugada, por algum motivo que não entendo, a sala 3 se abriu e me deixou ver o que não era para ser visto, mas agora está fechada e vai continuar assim. Esse é meu relato. Relato 4. Fragmentos de gelo. Meu nome é Marcelo. Sou patologista forense e durante 5 anos trabalhei em um hospital-escola. Parte da minha rotina incluía fazer autópsias em corpos sem identificação ou sem familiares próximos. Aqueles que acabam esquecidos nos corredores do sistema público. Certa vez, recebemos um corpo com um boletim incompleto. Homem, cerca de 40 anos, encontrado às margens de uma linha férrea, com sinais de hipotermia severa. A ficha informava que ele havia sido resgatado com vida, mas morreu antes de ser atendido. O nome era desconhecido. A data de entrada, 16 de julho, meio de uma onda de frio incomum no estado. Preparei o corpo na tarde de uma sexta-feira e deixei-o no freezer 2, já que só faria a autópsia no sábado pela manhã. Até aí, nada fora do padrão. Era apenas mais um entre tantos. Na manhã seguinte, fui o primeiro a chegar no bloco do IML. Peguei o prontuário, coloquei as luvas e caminhei até a sala refrigerada. Quando abri a porta do freezer 2, percebi que a temperatura interna estava mais baixa do que o normal. Muito mais. O corpo estava ali, mas congelado de uma forma que nunca vi antes. Como se não estivesse morto há apenas algumas horas, mas há semanas. Cristais de gelo se formavam na pele e uma camada fina de geada cobria os cílios e a barba rala do homem. Verifiquei o painel do freezer. 4 graus negativos. A temperatura padrão era entre 2 e 4 positivos. O aparelho estava funcionando além do que era possível. E sozinho. Sem explicação técnica. Adiei a autópsia e chamei a manutenção. Durante a inspeção, desligamos o freezer para verificar falhas. Quando a porta foi reaberta, 20 minutos depois, o corpo tinha mudado de posição. Estava com os braços cruzados sobre o peito. Eu lembrava claramente de tê-lo deixado com os braços estendidos ao lado do tronco, como de praxe. Pedi que o corpo fosse movido temporariamente para outro compartimento e decidi revisar os dados. Foi aí que encontrei algo que me fez parar. O boletim de entrada estava com uma observação antiga, escrita à caneta. Paciente reencaminhado ao IML em 2014. Verificar duplicidade de registro. Acontece que estávamos em 2023. O que significava aquilo? Fui até o setor de arquivos mortos. Encontrei um registro com o mesmo perfil. Homem, cerca de 40 anos, encontrado nos trilhos, vítima de frio extremo. O corpo tinha sido liberado 9 anos antes, mas sem confirmação de identidade. O mais inquietante, a foto do prontuário era idêntica ao corpo que eu tinha visto. Mesmo corte de cabelo, mesmo ferimento na testa, mesmo olhar vazio. Relatei o erro ao setor jurídico e o caso foi encaminhado como duplicidade de entrada. Mas ninguém soube explicar como o corpo reapareceu, ou porque estava congelado muito além da capacidade da câmara. Fiz a autópsia mesmo assim, no dia seguinte. A causa da morte, de novo, foi registrada como hipotermia. Dessa vez, o corpo foi cremado por ordem judicial. Sem enterro, sem velório, sem ninguém presente. Apenas cinzas em um saco lacrado. Nunca encontrei uma resposta. Só anotações cruzadas em fichas antigas e um registro fotográfico duplicado que depois foi retirado do sistema sem aviso. Hoje, quando passo perto de trilhos, sinto um arrepio que não sei explicar. Mas sei de uma coisa: aquele homem morreu congelado 2 vezes e dessa vez ficou no passado. Relato 5. A partida de Dona Hilda. Meu nome é Cláudia e durante mais de 15 anos fui responsável pela administração de um hospital pequeno em uma cidade no interior de Goiás. Não tínhamos muitos recursos,
mas mantínhamos tudo em ordem. Prontos socorros, alas de internação, maternidade e o pequeno necrotério nos fundos do terreno, onde ficavam os corpos aguardando liberação para funerárias ou perícia. Dentre todas as coisas que vi e vivi ali, nada me marcou tanto quanto o caso de Dona Hilda. Ela era conhecida na cidade, viúva, aposentada, cuidava de animais de rua e morava sozinha em uma casinha antiga, perto do rio. Teve uma vida difícil e carregava fama de curiosa. Diziam que lia cartas, fazia benzimentos e até falava com os mortos. Para mim, era só uma senhora reclusa, cheia de manias. Foi internada em estado grave após uma queda em casa, hemorragia interna, fratura na bacia e complicações pulmonares. Ficou 3 dias na ala vermelha, mas não resistiu. Faleceu numa manhã de sexta-feira. Como não havia familiares, providenciei que o corpo fosse levado diretamente ao necrotério enquanto aguardávamos instruções do serviço social. O necrotério era simples, 2 câmaras refrigeradas e uma sala com uma mesa de mármore. O corpo de Dona Hilda foi colocado na câmara 1. Fiz o registro, lacrei a porta e segui com meu dia. Na manhã seguinte, o auxiliar de enfermagem me procurou com uma expressão estranha. Disse que ao fazer a vistoria de rotina no necrotério, encontrou a porta da câmara 1 aberta. Pensei que alguém tivesse se esquecido de trancá-la, mas ele jurava ter deixado tudo certo. Fui pessoalmente verificar. A câmara estava aberta, sim, e o corpo não estava mais lá. Achei que fosse um engano, que tivessem transferido o corpo para outra unidade, talvez por erro de comunicação, mas nenhum transporte havia sido registrado. Revisei os documentos, liguei para a funerária e até para a delegacia. Nada. O corpo simplesmente sumira durante a madrugada. 2 horas depois, recebi uma ligação da recepção. Uma senhora tinha aparecido no saguão pedindo para falar comigo. Disse que era parente de Dona Hilda. Fui até lá e encontrei uma mulher baixa, de cabelos grisalhos, com os olhos muito escuros. Ela segurava um envelope na mão. Sem dizer uma palavra, ela me entregou o envelope e saiu andando, sem se identificar. Abri o envelope ali mesmo. Dentro havia apenas uma folha de caderno, dobrada 3 vezes. Nela, em uma caligrafia torta, estava escrito: "A morte não veio. Ela pediu para esperar." Aquilo me deu um arrepio. Voltei correndo ao necrotério e lá estava o corpo, na maca, dentro da câmara 1, como se nunca tivesse saído. Mas havia algo diferente. A posição das mãos havia mudado. Estavam entrelaçadas sobre o peito e entre os dedos havia uma pequena medalha dourada com a imagem de São Miguel. Nenhum objeto foi deixado com ela. Eu tinha certeza disso. Tudo havia sido removido conforme o protocolo. Decidi não dizer nada. Registrei o corpo como recuperado após erro de inventário e segui com os trâmites. Dona Hilda foi enterrada 2 dias depois, em uma cerimônia silenciosa, com apenas 3 pessoas do bairro presentes. Pouco tempo depois, o necrotério passou por reformas. As câmaras foram trocadas e a estrutura foi modernizada. Nunca mais ocorreu nenhum incidente estranho, nenhum sumiço, nenhuma mensagem, nenhuma câmara aberta por vontade própria. Mas guardo até hoje a folha de caderno que me entregaram. A morte não veio, mas naquela noite alguma coisa entrou, mexeu e depois se foi. Dona Hilda partiu, dessa vez de verdade, e o que quer que tenha acontecido ali, terminou com ela. Relato 6. O último a ir embora. Meu nome é André Luiz, sou técnico em necrópsia há mais de 10 anos. Trabalho no Instituto Médico Legal de uma cidade pequena no interior do Paraná. Sempre fui cético, daqueles que acham que tudo tem uma explicação lógica. Até que vivi algo que mudou tudo. Naquela semana, por conta de uma reforma na unidade principal, só um dos necróterios estava funcionando. O mais antigo, desativado há anos, que ficava nos fundos do complexo.
Era um lugar úmido, com goteiras no teto, paredes com mofo e um cheiro constante de formol misturado com ferrugem. Meus colegas evitavam ao máximo ficar lá. Eu, por outro lado, não ligava. Achava que medo de morto era besteira. Numa sexta-feira, perto das 19 horas, todos já tinham ido embora, mas eu fiquei terminando uns relatórios e limpando os instrumentos da sala de autópsia. O último corpo tinha chegado à tarde. Um homem não identificado, vítima de um atropelamento. Ele estava no freezer número 4 com a etiqueta desconhecido. Enquanto organizava tudo, ouvi um barulho de metal batendo, como se uma das gavetas estivesse sendo aberta com força. O som veio claramente do lado esquerdo da sala. Quando fui verificar, todas as gavetas estavam fechadas. Verifiquei uma por uma. Nada. Voltei ao que estava fazendo, achando que o barulho podia ter vindo de fora. Talvez uma telha solta com o vento. Mas, minutos depois, ouvi passos. Lentos, arrastados, passando atrás de mim. Me virei de imediato, mas não havia ninguém. Mesmo assim, senti como se alguém estivesse ali, me observando. O ar ficou denso, gelado, e o cheiro no ambiente mudou. Não era mais só o formol. Tinha algo podre, como carne velha. Foi então que a luz piscou. Primeiro uma, depois outra, até que tudo se apagou por alguns segundos. No breu, ouvi uma respiração forte, ofegante, quase grudada no meu ouvido. Quando a luz voltou, senti uma pontada no peito. O freezer número 4 estava aberto. Não só isso, o corpo dentro dele estava virado. Eu havia colocado o homem de costas, como sempre, mas ele estava agora de bruços. E algo mais. Havia marcas de arranhões por dentro da porta de aço. Aquilo não fazia sentido. Fiquei paralisado. Minha mente tentava achar uma explicação, mas nenhuma se encaixava. Decidi fechar o freezer de volta, mas quando fui empurrar a gaveta, ela simplesmente não se movia. Como se alguém do lado de dentro estivesse segurando com força. Meus braços tremeram. Foi quando ouvi a primeira palavra. Sim, uma voz, rouca, quase um grunhido, sussurrou. Fica. Corri. Deixei tudo como estava. Só consegui voltar no dia seguinte com mais 2 pessoas. O corpo estava do jeito certo, de costas, como se nada tivesse acontecido. Nenhuma marca, nenhuma gaveta aberta. Mas o que me marcou foi o que vi ao limpar o chão. Pegadas, de pés descalços. Pegadas de dentro da sala refrigerada até o meio do corredor, onde simplesmente desapareciam. Desde então, nunca mais fiquei sozinho naquele lugar. E sempre verifico o freezer número 4 antes de ir embora. Porque eu sei, ele ainda está lá, esperando que alguém fique. Relato 7. As janelas do subsolo. Meu nome é Patrícia Andrade. Trabalhei durante 10 anos como auxiliar administrativa no setor de apoio hospitalar, o que incluía, entre outras tarefas, registrar entradas e saídas no necrotério de um hospital de médio porte no interior do Paraná. Não era uma função que exigia contato direto com os corpos, mas bastava estar naquele andar por tempo suficiente para que certas coisas te encontrassem, mesmo que você não estivesse procurando. O necrotério era simples. Uma sala de refrigeração com 4 gavetas, uma antecâmara para identificação e liberação de corpos e uma pequena sala de observação. Não era comum ter mais de 2 corpos por dia, o que tornava tudo silencioso demais, como se o próprio ar evitasse fazer barulho. Havia uma coisa curiosa naquele lugar. 2 pequenas janelas altas, no fim do corredor, voltadas para o lado de fora, mas cobertas com um tipo de película escura, como aquelas usadas em laboratórios fotográficos. Diziam que haviam sido instaladas na construção original do hospital, quando o necrotério ainda era uma espécie de sala de isolamento, décadas atrás. Agora, ninguém sabia ao certo por que continuavam ali. Deveriam ser cegas, inúteis. Mas não eram. Foi numa manhã nublada de outubro que tudo começou.
Cheguei ao turno das 6 horas, registrei o corpo de uma senhora de 83 anos, falecida por causas naturais. A funerária viria buscá-la no fim da tarde. Tudo como de costume. Pouco depois das 10 horas, fui até o corredor das câmaras para organizar os papéis da liberação. Enquanto passava pela sala, senti um vento gelado vindo das janelas, o que era impossível, já que elas estavam trancadas e seladas. E então eu vi. Havia uma sombra do lado de fora. Uma silhueta imóvel, escura, como se alguém estivesse de pé ali, do outro lado do vidro escurecido, apenas parada. Dei 2 passos para trás. Pisquei. A sombra ainda estava lá. Não se mexia, não fazia barulho, apenas permanecia. Chamei o segurança que deu a volta por fora do prédio. Não havia ninguém. E mesmo com ele lá fora, a sombra continuava visível por dentro, como se existisse apenas naquele lado da janela. Por eu estar assustada demais, o pessoal que trabalha lá colocou lençóis para tapar as janelas. Naquela noite, o vigia noturno disse que ouviu 3 batidas secas na porta do necrotério. Quando foi verificar, não havia ninguém no corredor. Mas uma coisa estava diferente. Um dos lençóis que cobria a janela estava manchado, como se alguém tivesse limpado as mãos ali. As noites seguintes, mais coisas aconteceram. A refrigeração da câmara número 2 começou a falhar de maneira intermitente, sempre entre 2 e 3 da manhã. O técnico instalou um monitor digital para verificar o que causava a oscilação. O que registrou foi ainda mais perturbador. Quedas bruscas de temperatura chegando a 10 degrees, mesmo com o sistema desligado. Ninguém conseguia explicar. Uma semana depois, um novo corpo chegou. Um homem desconhecido, sem identificação, encontrado morto em uma estrada rural. O IML determinou que ele fosse mantido no hospital até que fosse reconhecido. Fiquei encarregada de registrar a entrada. Era só mais um corpo, mas havia algo nele que incomodava. Os olhos, mesmo semicerrados, pareciam fixos em algum ponto entre a câmara e a janela. Os dedos das mãos estavam rígidos, como se tivessem segurado algo com força até o último instante. E na pele, uma rigidez incomum, mesmo considerando o tempo pós-morte. Na manhã seguinte, o corpo foi encontrado no chão da câmara. A tampa da gaveta estava aberta e não havia sinais de arrombamento. O que ninguém soube, o que nunca foi registrado, é que eu estava lá quando isso aconteceu. Eu vi. Vi com meus próprios olhos a câmara abrir sozinha. Vi a temperatura do ambiente cair em segundos, condensando o ar nas paredes. E vi aquela silhueta atravessar a janela de película escura, se formando no centro da sala como uma mancha negra, densa e vertical, antes de se dissipar lentamente, deixando para trás apenas o corpo, estirado no chão, como se tivesse sido devolvido. Eu fiquei em completo choque e me encontraram desmaiada um tempo depois. O homem nunca foi identificado. Na semana seguinte, o hospital iniciou a reforma do necrotério. As janelas foram cobertas com concreto e o ambiente foi transferido temporariamente para outra ala. Desde então, nunca mais vi sombras, nunca mais senti aquele frio cortante. Mas uma coisa ficou comigo. Porque por mais que o vidro tenha sido coberto e o concreto lacrado, a parede ainda gela nas madrugadas. E se você colocar a mão ali por tempo suficiente, vai sentir algo estranho, como se alguém ainda estivesse ali, esperando, por uma janela aberta. Mas não está mais. Agora está tudo fechado. E eu agradeço por isso. Ainda estou trabalhando no mesmo local, mas com uma colega, fazemos os turnos juntas. Isso me ajuda a ter coragem para continuar trabalhando, já que não posso simplesmente sair do trabalho por necessidade pessoal. Agradeço a oportunidade e contar meu relato. Relato 8. O corpo desconhecido. Meu nome é Luciana Teles. Trabalhei por quase 15 anos como enfermeira em uma unidade de pronto atendimento no interior de Minas. Era um hospital pequeno,
mas com plantões que pareciam durar uma eternidade. No começo, eu pensava que as coisas mais difíceis seriam os atendimentos de trauma, os gritos de dor, as perdas inevitáveis. Eu estava errada. O que mais me marcou foi o silêncio de um corpo que ninguém reclamou. Era uma sexta-feira à noite. A cidade estava cheia por causa de uma festa regional e os atendimentos haviam dobrado. Entre uma fratura e outra, chegou um homem desacordado, trazido pela ambulância. Foi encontrado caído em uma estrada de terra, já sem sinais vitais. A médica de plantão constatou o óbito. Sem documentos, sem carteira, sem celular. Apenas um papel dobrado no bolso com algo escrito à mão. Não me leve de volta. A polícia registrou o caso como morte por causas desconhecidas. O IML não tinha vaga para manter o corpo naquela noite. Então ele foi encaminhado ao necrotério do hospital até a transferência. Eu mesma acompanhei a entrada, junto com o técnico de apoio. Era um homem de uns 40 anos, aparência comum. Nada no rosto dele era memorável, o tipo de pessoa que se perde facilmente em uma multidão. Mas havia algo estranho no ar, uma tensão que não dava para nomear. O técnico o colocou na câmara número 1. Eu assinei a ficha e voltei ao plantão. 2 horas depois, a campainha do interfone tocou. Era a vigilante da madrugada. Ela queria saber se alguém tinha ido até o necrotério, porque uma das câmeras havia registrado o movimento lá dentro. Pensei que fosse um erro. Fui até a central. Pedi para ver o vídeo. A gravação mostrava claramente a porta interna da câmara 1, se abrindo sozinha. E por cerca de 3 segundos, o corpo parecia mover-se sutilmente. Não de forma brusca, não como em um susto, mas como se tivesse afundado o peito em um suspiro leve. Pedi para desligarem a gravação ali mesmo. Não voltei naquela noite. Na manhã seguinte, fui checar pessoalmente. A gaveta estava fechada, tudo aparentemente normal, mas um detalhe me fez parar. O papel que havia sido retirado do bolso do morto, aquele bilhete com a frase, não estava mais no arquivo de objetos pessoais. Ninguém soube dizer onde foi parar. No fim da tarde, um agente funerário chegou para fazer o transporte do corpo ao IML. Quando abriu a câmara, chamou minha atenção. Havia algo desenhado com o dedo na parte interna do vidro da porta. Uma espécie de símbolo. Um círculo cortado por uma linha, como uma marca deixada por condensação. Ninguém sabia o que era. Não constava no registro da entrada. E, ao toque, não era possível apagar de imediato. O corpo foi levado. E ali, pensei que a história terminaria. Mas não terminou. Na semana seguinte, recebi um envelope sem remetente na sala da enfermagem. Dentro havia uma única foto. O mesmo homem, o desconhecido, andando por uma rua próxima ao hospital, na tarde anterior à sua morte. E na parte de trás da imagem, escrito com a mesma caligrafia do bilhete. Eu pedi para não ser levado de volta. O susto me paralisou. Corri até a chefia para relatar o ocorrido. Procuramos as câmeras de segurança da rua em questão. Nada, nenhum registro, nenhum sinal daquele homem. O envelope foi arquivado como evidência, mas ninguém investigou de verdade. Meses depois, uma funcionária do hospital nova, que nunca tinha ouvido essa história, me chamou assustada. Tinha ido ao necrotério sozinha, pegar um documento que sempre deixavam lá por descuido. E jurou ter visto, refletido no vidro escuro da câmara 1, o vulto de um homem que parecia estar vivo dentro da gaveta. Quando ela abriu, estava vazio. Naquele mesmo dia, a direção do hospital decidiu encerrar o uso daquele espaço. Alegaram motivos técnicos, mas todos sabiam que havia algo mais. A câmara número 1 foi selada. Ninguém mais seria guardado ali. O envelope com a foto foi anexado ao relatório final e enviado ao setor jurídico. Nunca houve resposta. Nunca houve identificação do morto. Anos depois, ao visitar a cidade, passei em frente ao hospital.
O prédio ainda funcionava, mas a ala do necrotério havia sido reformada e transformada em arquivo morto. A entrada estava trancada, as luzes apagadas, tudo como deveria estar. E naquela hora, vendo aquele local fechado, entendi o que precisava entender. Aquele corpo não queria ser reconhecido, não queria ser lembrado. E agora, finalmente, não é mais. Meu relato termina aqui e espero não ter mais histórias assim para contar. Relato 9. A sala ao lado. Meu nome é Roberto Guedes, sou técnico de laboratório e trabalhei por 6 anos em um hospital universitário que também recebia corpos não reclamados da região. Meu setor ficava no subsolo, ao lado do necrotério. Dividíamos paredes finas, o mesmo corredor e algumas vezes o mesmo silêncio pesado que parecia escorrer pelas frestas das portas. O necrotério era simples, mas antigo. Reformado por fora, mas por dentro ainda guardava muito da estrutura original. A iluminação era baixa e havia um zumbido constante, como se algo estivesse sempre funcionando mal. Eu nunca tive medo de trabalhar ali. Estava acostumado com laboratórios, formol, tecidos em conserva. A morte era apenas uma parte do sistema, mas certas mortes pareciam recusar-se a ir embora. Naquela semana, recebemos 3 corpos não identificados. 2 homens e uma mulher, todos encontrados em pontos diferentes da cidade, sem sinais de violência, mas com algo em comum. Olhos completamente abertos, pupilas dilatadas e uma expressão de choque absoluto. O laudo apontou parada cardíaca, mas não havia histórico clínico ou explicação plausível. Apenas silêncio nos pulmões e gelo nos ossos. Naquela semana, recebemos 3 corpos não identificados. 2 homens e uma mulher, todos encontrados em pontos diferentes da cidade, sem sinais de violência, mas com algo em comum. Olhos completamente abertos, pupilas dilatadas e uma expressão de choque absoluto. O laudo apontou parada cardíaca, mas não havia histórico clínico ou explicação plausível. Apenas silêncio nos pulmões e gelo nos ossos. A porta do necrotério estava entreaberta. Isso nunca acontecia. O local era trancado com chave dupla. Mais estranho ainda, uma das gavetas refrigeradas, a da mulher, estava parcialmente aberta. Fui até lá. O corredor parecia mais longo do que o habitual. A cada passo, o ar parecia mais denso, como se estivesse atravessando umidade espessa. Quando empurrei a porta, o cheiro me atingiu primeiro. Não era cheiro de morte, era algo adocicado e enjoativo, como flores apodrecidas em água parada. A gaveta realmente estava aberta, mas o corpo de bruços... Minha mente tentou racionalizar, erro de protocolo, algo assim. Mas os registros confirmavam que nada havia sido movido e ninguém, além de mim, estava no prédio naquela hora. Voltei para o laboratório, tentando me convencer de que a câmera tinha travado. Mas quando me sentei, reparei em algo ainda pior. No canto da minha sala, onde havia uma porta trancada que nunca era usada, um antigo acesso entre os setores, agora selado com madeira, havia uma mancha escura, recém-formada no chão. Um rastro. Como se algo tivesse sido arrastado até ali. Então, algo bateu do outro lado. 3 batidas lentas, firmes. Dei um passo para trás. O som cessou. Me aproximei, tentando racionalizar. Talvez fosse o encanamento, talvez vibração de maquinário velho. Mas antes que pudesse concluir, as luzes piscaram novamente. E dessa vez, vi. Por uma pequena fresta entre a madeira e o batente, vi um olho me observando. Não fechei a sala, não desliguei o sistema. Apenas corri. Subi as escadas 2 de cada vez e fui direto à sala de segurança. Pedi para rever as gravações. O vigilante, confuso, me acompanhou. No vídeo, exatamente a 1h43 da madrugada, vê-se claramente a porta do necrotério se abrindo sozinha,
seguida por uma figura indistinta que atravessa o corredor até a parede lateral, a que fica colada à minha sala. Depois, o vídeo fica preto por 6 segundos. Quando retorna, a gaveta está novamente fechada. Solicitei meu afastamento naquela semana. Não contei nada além do necessário. Apenas disse que não me sentia mais bem ali. E era verdade. Eu sentia que, depois daquela noite, havia algo que me conhecia, que sabia meu nome, meu turno e até onde eu guardava as chaves do laboratório. Meses depois, soube que o necrotério foi reformado. Derrubaram as divisórias internas, selaram a porta lateral e isolaram parte da estrutura. A gaveta em que o corpo da mulher havia se movido foi desmontada. E ali, por trás do metal, encontraram uma coisa que ninguém soube explicar. Marcas de unhas, arranhões profundos, como se algo ou alguém tivesse tentado se firmar ali, sendo puxado com força. A mulher nunca foi identificada. Os registros dos 3 corpos foram arquivados como óbito por causa indeterminada. E o corredor onde minha sala ficava virou depósito. Nunca mais voltei. Mas sei com toda certeza que naquela noite eu não estava sozinho. E que aquela porta, selada por décadas, foi aberta de dentro para fora. Agora, permanece fechada. E assim deve continuar. Essa foi a pior coisa que já vivi e presenciei na minha vida. Depois disso, nunca duvidei de mais nada quando pessoas contam seus relatos. Relato 10. A última chamada. Meu nome é Ana Carolina Dias. Trabalhei como recepcionista em um hospital público da região norte durante 5 anos. Era uma função administrativa simples: registrar pacientes, acionar setores, encaminhar emergências. Mas, por ser o primeiro rosto que muita gente via ao entrar e o último que muitos viam ao sair, eu testemunhei mais do que gostaria. Em 2018, houve uma reforma no hospital. A entrada da recepção foi alterada e meu novo balcão ficou mais próximo do elevador de serviço, o mesmo usado para levar corpos ao necrotério no subsolo. Eu não me importei. Já estava acostumada com a rotina da morte. Era uma segunda-feira, perto das 3 da manhã. O hospital estava silencioso, quase parado. Eu tomava um café morno enquanto revisava uns documentos quando o telefone da recepção tocou. O visor mostrava ramal interno 771. Nunca tinha visto aquele número. Atendi com o protocolo habitual, mas ninguém respondeu. Apenas um chiado contínuo. Pensei ser algum problema na linha. Desliguei. 5 minutos depois, o telefone tocou novamente. Mesmo ramal, 771. Atendi. Dessa vez, ouvi uma voz muito baixa, como se alguém tentasse falar com dificuldade. Não consegui entender. Só uma frase ficou clara, como um sussurro desesperado. Eu não devia estar aqui. Na hora, congelei. Apenas desliguei. Fui até o segurança do plantão e pedi que verificasse se alguém tinha saído do setor técnico ou tentado usar um ramal fora do comum. Ele olhou os registros e estranhou. Não havia nenhuma chamada registrada naquele horário, e o ramal 771 não existia mais. Tinha sido desativado meses antes, junto com a antiga central telefônica do necrotério velho, que foi interditado após infiltrações e problemas estruturais. Mesmo assim, algo me incomodou. Anotei o horário exato das ligações. No dia seguinte, procurei um funcionário antigo do hospital, o Paulo, que já trabalhava lá há mais de 20 anos. Quando contei o que aconteceu, ele empalideceu. Pediu que eu nunca mais atendesse chamadas daquele número. E então me contou o motivo. Em 2004, houve um erro grave no hospital. Um paciente foi dado como morto após uma parada cardíaca. Sem checar corretamente os sinais, a equipe declarou o óbito e ele foi levado ao necrotério antigo, onde ficou por quase 4 horas, trancado dentro da câmara. Quando perceberam o erro, já era tarde. Os relatórios oficiais alegaram falência múltipla dos órgãos, mas os boatos internos
contavam outra versão, que ele havia acordado em meio ao frio, preso e tentado chamar ajuda, que havia tentado usar o ramal de emergência, o 771, que ficava instalado no antigo necrotério, e que sua última ligação foi para a recepção. A chamada não foi atendida, não havia ninguém naquele turno. Desde então, ao longo dos anos, algumas poucas pessoas relataram ter recebido chamadas do mesmo número, sempre de madrugada, sempre com a mesma frase: "Eu não devia estar aqui." Na semana seguinte, recebi uma advertência leve. Não era permitido usar o ramal da recepção para brincadeiras. Alguém do setor de supervisão tinha visto meu relatório da chamada e achado que fosse invenção. Não insisti. Pedi transferência. Fui para outro setor, longe do elevador, longe da entrada do necrotério. Mas mesmo após meses, de vez em quando, em horários aleatórios, via a luz do telefone piscar brevemente. Sempre com o visor mostrando chamada interna, mas sem número. Nunca mais atendi. 2 anos depois, o hospital encerrou o uso da linha fixa do subsolo. Deram baixa no sistema, desativaram os últimos ramais e desativaram o antigo necrotério de vez. Hoje, aquela ala virou arquivo. Mas quem trabalhou lá por tempo suficiente, como eu, sabe o que realmente aconteceu. Sabe o que aquele número representa. Não foi erro médico, foi abandono. E talvez, no fundo, ainda haja alguém tentando fazer a última chamada que nunca foi ouvida. Mas agora, com todas as linhas encerradas, não há mais ninguém para atender. Gente, acredite, o sobrenatural existe. Não dá para explicar e a quem duvide, mas essas coisas bizarras acontecem. Eu sei porque aconteceu comigo. E o que aconteceu comigo foi real. Se você chegou até aqui, é porque tem coragem de encarar o desconhecido. Agradeço por ter me acompanhado em mais uma jornada pelos cantos mais sombrios da realidade. Se essas histórias te arrepiaram, imagine quantas outras ainda estão escondidas por aí, esperando para serem contadas. Deixe seu comentário contando o que achou dos relatos. E se você já viveu algo parecido, compartilhe com a gente. Eu leio tudo com atenção e quem sabe o próximo vídeo não seja inspirado em uma experiência sua. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Memórias de um Assombrado e ativar o sininho para não perder nenhum novo relato do além. Nos vemos no próximo vídeo, se a escuridão permitir.